Bom dia, meninos! Hoje na aulinha a gente vai falar um pouquinho sobre glicemia, e aí a hiperglicemia, a hipoglicemia, síncope e outras coisinhas mais, tá certo? Vamos lá? Essa aulinha é da professora Tâmara Burgos, tá? E aí a gente vai falar, como eu falei pra vocês, sobre síncope, sobre desmaio, sobre hipoglicemia, hiperglicemia e a diabetes mellitus, né? E aí a gente começa falando sobre o pâncreas, né? E a gente tem como principal órgão regulamentador dessa parte da glicemia. Aí vai falar um pouquinho sobre isso, por isso que ele tá aqui nessa imagem inicial, tá certo? E aí, pra gente iniciar nosso trabalho hoje, nossa aulinha de hoje, a gente vai começar a falar sobre síncope, né? Vocês sabem o que é síncope? Já ouviram falar desse termo, síncope? Então, a síncope nada mais é do que uma queda de consciência de curta duração que não necessita necessariamente de uma ressuscitação cardiopulmonar. Ou seja, geralmente a causa fundamental de um desmaio é a diminuição da atividade cerebral que o corpo desliga para manter uma oxigenação cerebral. Ou seja, é como se o cérebro dissesse a gente assim: você tá fazendo alguma besteira, tá acontecendo alguma coisa, eu preciso reiniciar. Quando a gente reinicia o computador, né? Quando ele tá dando erro, a gente vai lá, quando ele trava, a gente vai lá e reinicia para dar uma chance para ele voltar ao normal. A mesma coisa acontece com o cérebro da gente. Se por acaso ocorre algum distúrbio fisiológico, por exemplo, uma glicemia baixa demais, uma falta de oxigenação no sangue, aí a gente entra no reiniciamento, que seria um desmaio. Assim, qual é a diferença de síncope e desmaio? O desmaio ele vai ser por um tempo mais prolongado, tá? A pessoa pode ficar alguns minutos a mais. A síncope não. É aquele desmaio, aquela queda assim, e a pessoa volta rapidamente assim. Então a gente chama isso de síncope, tá? É uma diferença assim muito discreta. Algumas fontes eles vão levar em consideração que o desmaio e a síncope é basicamente a mesma coisa. E outras, ela faz essa pequena diferenciação entre uma e outra, tá certo? Então, como se o cérebro da gente fosse dizer, vamos reiniciar para ver se volta ao normal o corpo, né? O funcionamento fisiológico do corpo. Então, as principais causas para o desmaio, né? Pode ser a hipotensão, como uma das causas, né? E a hipoglicemia também como outras causas, né? E aí, o que causa a hipotensão? A hipotensão ela pode ser causada por dor, por uma emoção, por um esforço físico, por um ambiente fechado, por calor excessivo e também por fatores emocionais podem causar hipotensão. Tem outros motivos também na aulinha de sinais vitais que eu dei para vocês. A gente viu vários motivos, né, para a nossa pressão variar, desde a idade até por fatores externos, né? E a gente tem a hipoglicemia, que a principal fator para a gente ter uma hipoglicemia é passar muito tempo sem se alimentar, né? Então, vocês de manhã têm um grande desafio de sempre realmente se alimentar antes de vir para a faculdade, de tomar um café da manhã rico, porque a gente já passou muitas horas dormindo e ao acordar a gente vai gastar muita energia, a gente precisa ter a se alimentado para essas energias ser gastas e a gente não passar mal. Por isso, às vezes, acontece da gente não se alimentar e aí passa o dia inteiro na faculdade, gastou muita energia de transporte para ir para a faculdade, na faculdade gastou muita energia, e aí a gente fica meio tonto, meio nauseado, fica vendo as coisas meio nebulosas. Isso aí tanto é a hipotensão como também uma hipoglicemia associada, tá? E a gente pergunta logo, né? Você comeu hoje? É uma das perguntas que nós, enfermeiros, fazemos a uma pessoa que está passando mal, geralmente nesse horário. E aí a gente tem os sintomas, né? Geralmente, quando ocorre a síncope, o paciente, a vítima está em pé, né? De pé. O paciente ele pode apresentar-se pálido, frio e com a respiração suspirosa, né? Como é a respiração suspirosa? Toda hora fazendo isso, né? Alguns minutos pode ocorrer antes, né? Uma tontura, uma visão embaçada, e aí a gente tem a síncope, que é a perda súbita
da consciência, tá? Então, esses são geralmente os sinais e sintomas. E aí, por que o paciente ele geralmente tá em pé, né? Então, normalmente quando isso acontece, às vezes o paciente ele tá deitado por muito tempo. Paciente que eu digo todo mundo, né? Pode ser até você. Não necessariamente o paciente, qualquer pessoa. Ou ele tá sentado durante muito tempo e de repente ele levanta bruscamente, ele levanta rapidamente. Isso também pode ser um fator de dar uma hipotensão rápida e você ter uma síncope, né? Um leve desmaio, tá certo? E aí uma pessoa desmaiou, o que fazer? Então a gente tem um suporte básico a vítimas com desmaio, né? Caso a vítima ela esteja apresentando algum desses sintomas iniciais, você deve sentar a vítima e colocar a cabeça entre as pernas, tá? Se alguém chega para você e começa a falar, eu tô sentindo isso, isso e isso, você pede para ela sentar e colocar a cabeça entre as pernas dela, fazendo uma pressão na nuca, para que ela abaixe bem a cabeça, tá? Caso a vítima já tenha desmaiado, né, ela já tenha tido a síncope, já tenha perdeu já a consciência, com ela deitada, você vai elevar os membros inferiores, cerca de 20 centímetros. Quanto mais elevado, melhor. E vai verificar a presença de pulso e de respiração dessa pessoa. Se ela tiver com a roupa muito apertada, você vai verificar e afrouxar cintos e roupas e aguardar a retomada da consciência dessa vítima, tá? Nada de meter água na cara da vítima, nada de jogar perfume na cara da vítima. Esqueçam aquelas coisas que vocês veem em novelas, tá? Não oferecer nada para a vítima comer ou beber nos momentos que ela volta à consciência, né? Normalmente, muita gente, quando a pessoa perde a consciência, assim que ela acorda, já oferece um copo d'água. Tá errado isso, tá? Não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Como você não sabe o motivo que a vítima desmaiou, e aí você não sabe a que está atrelado aquele desmaio, se pode acontecer um novo desmaio a qualquer momento, se aquela vítima ela pode vir a convulsionar, existe um risco muito grande, ao tomar água, essa vítima desmaiar de novo, ela entrar em convulsão, e ela broncoaspirar, ou seja, vomitar aquela água e respirar aquela água de volta e broncoaspirar. Por isso que a gente não deve dar água ao paciente que desmaiou. A não ser que depois que ele desmaiou, depois de muito tempo que ele voltou, que você afere a pressão dele, aí você vê que ele está hipotenso, aí você pode dar pequenos goles a cada 2, 3 minutos, mas pequenos goles mesmo, tá? E aí outra coisa que você vai fazer é encaminhar a vítima, né, para avaliação médica, mesmo que ela já tenha apresentado uma melhora. É importante saber o motivo que ela desmaiou, que ninguém desmaia por nada, né? E aqui mostrando, ó, como é que seria você colocar a cabeça da pessoa entre as pernas. Isso é quando ela está sentindo os sintomas como se fosse desmaiar, certo? Para evitar esse desmaio, para evitar essa síncope. E aqui é depois que a pessoa desmaiou, como é que você deve fazer. Então, você pega, leva as pernas da vítima o máximo que você conseguir, né? Aí tá mostrando um exemplo. Ou essas pernas elas vão cansar, né? É pesada para você segurar sozinha. Então você pode botar uma cadeira de apoio e tentar verificar, se você estiver sozinho, o pulso e a respiração do paciente ou da vítima. E aí a gente para um pouquinho de falar de síncope, eu acho que vocês já entenderam o que seria, e vai começar a falar um pouquinho sobre hipoglicemia, tá? E o que seria hipoglicemia? Glicemia é a quantidade de açúcar, né, no sangue, né, de glicose no sangue. Hipo é baixo, né? Então, seria uma baixa concentração de glicose no sangue, ou seja, menor que 60 miligramas. E isso pode ocorrer em pacientes que tenham diabetes e que também não tenham diabetes, tá? Os valores normais de glicose em jejum, eles costumam ficar entre 70 e 100. Passou de 100 já é um risco, abaixo de 70 já é um risco, tá? Tem pessoas que em 70 já pode começar a ter alguns sinais e sintomas de hipoglicemia, e tem pessoas não, que vai chegar a 60 e não vai ter nenhum sinal e sintoma. Quando é que vai baixar mais um pouquinho é que ela vai passar muito mal. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. A gente considera a hipoglicemia, níveis de glicose abaixo de 60 miligramas decilitro de sangue, tá? A insulina é um hormônio, né, que ele vai quebrar essa glicose e ele age normalizando essa glicemia quando ela está elevada. Ou seja, quando a gente tem muita glicose no sangue, comeu muito doce, muita comida gordurosa, aí a gente tem o glicagon, que é o hormônio que vai normalizar essa glicemia
quando ela vai estar muito baixa. Então, a gente tem a insulina, que vai quebrar quando a gente está com a hiperglicemia. E a gente tem o glucagon, que é o hormônio que vai normalizar quando ela tiver uma hipoglicemia. A glicose é o combustível do nosso corpo, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver isso em fisiologia, porque eu não me recordo da grade de radiologia. Mas em enfermagem a gente paga uma cadeira chamada fisiologia, que a gente vê tudo isso, essa parte do funcionamento do corpo da gente. E aí a gente vê que a glicose, ela é quebrada pela insulina, ou seja, a insulina quebra ela se transforma em ATP, que é uma molécula de energia, ou seja, até quando a gente respira dormindo, a gente tá gastando energia. Muita gente diz, a gente emagrece até dormindo, né? A gente tem consumo de energia até dormindo. E aí a glicose, ela serve para manter essa energia, é uma das ferramentas que a gente tem para consumo de ATP. A gente tem outras também, a gente tem proteína, etc. Mas a glicose é uma das primeiras vias que tem essa quebra. Mas para a gente poder consumir, a gente precisa que a insulina ela esteja funcionando perfeitamente bem para fazer essa quebra, tá certo? E aqui a gente tem alguns sinais e sintomas da hipoglicemia, né? Então, quando você tá com a glicose muito baixa, você ficou muitas horas sem se alimentar, uma das coisas que você pode sentir é tontura, palidez. Então, cuidado, viu? As pessoas branquinhas, muito branquinhas, às vezes não é porque ela é pálida, é a cor dela mesmo. Aí, como é que você sabe que uma pessoa tá pálida? Você pede pra ela fazer assim com os lábios, tá? Observa se ela tá de batom e aí pede pra ela fazer assim. Se isso aqui esbranquiçar e ficar vermelho rapidamente, significa que ok. Se isso aqui tá branco e ela fizer assim, não ficar vermelho, significa que ela tá muito pálida e realmente tá acontecendo alguma coisa, não tá circulando oxigênio da maneira correta, deve estar acontecendo alguma coisa com ela. É uma das formas que a gente tem de observar isso, né? Eu digo isso porque meus tios, eles olhavam pra minha cara e diziam, essa menina tá anêmica, essa menina vai desmaiar qualquer dia desse e vou ficar sabendo aqui na minha casa, porque eu sou bem amarelada, né? Então todo mundo achava, minhas primeiras, tudo, isso aqui é tudo blush, viu, minha gente? Tem 1 quilo de maquiagem aqui no meio. Mas eu sou muito branca, muito pálida, muito amarela. Aí, minhas primas não, tem umas bochechas bem rosadas, bem, parece que é blush, mas não é. E aí todo mundo ficava fazendo aquela comparação entre os primos, né? Como sempre, a comparação. E eu sempre tinha essa ideia, ah, meu Deus, ela tá muito branca, ela tá morrendo, não dou comida a essa menina, não sei o quê. Então, cuidado com isso. A observar principalmente pelas mucosas, tá? É uma forma da gente observar isso. Então, outras situações é o suor frio, né? Palpitação, taquicardia, náuseas, fome, confusão mental, ou seja, começa a ficar meio desorientado, sem prestar atenção, não consegue reter muita atenção do que a outra pessoa está falando. Pode ter uma perturbação visual e comportamental, ou seja, ficar olhando como se tivesse meio as coisas meio nebulosas, como se tivesse estrelas na visão. E comportamental, ela pode ficar mais irritada, né, mais agressiva. Tem muita gente que brinca, né? Ah, quando eu tô com fome, eu fico pra comer eu fico muito irritada, eu fico muito zangada. E é verdade, isso são sinais de hipoglicemia, tá? Existe sim essa mudança comportamental. Uma sensação de desmaio, principalmente quando se levanta, né? Pode chegar em casos graves até a convulsionar e ter dormência nos lábios e nos membros inferiores e superiores. Então, a gente tem algumas figurinhas, ó, suor excessivo, tontura, palidez, palpitação, sensação de muita fome e um comportamento mais irritado, né, mais agressivo. E o que fazer, né? Oferecer glicose de rápida absorção, né, junto de algum carboidrato de longa duração. Então, a gente pode dar de imediato um suco de laranja, um refrigerante, se a pessoa for diabética, um refrigerante diet, uma água com colher de açúcar, carboidrato, pão, pipoca, biscoito recheado, biscoito normal, tudo isso rapidamente, em alguns minutos, ela vai ter uma absorção rápida de glicemia e essa glicemia ela vai normalizar, tá? Então, cuidado com o confeito, tá? Se aquela pessoa ela tá um pouco ainda voltando e você dá uma bala, principalmente aquelas balas que são escorregadias, ela pode sofrer algum tipo de engasgo, né? Se o nível de consciência estiver comprometido,
ela pode colocar uma pitada de açúcar embaixo da língua e lateralizar a cabeça e elevar os membros inferiores e chamar o pronto-socorro. Ou seja, se a pessoa tiver desmaiada e você suspeitar que é por hipoglicemia, em vez de tacar um balde de água na cara da pessoa ou tacar perfume para a pessoa cheirar, você vai pegar um pouquinho de açúcar, vai tentar botar embaixo da língua da pessoa, bota a cabeça de lado e chama o socorro o mais rápido possível. Além de ter já verificado o pulso da pessoa, né? E se ela está respirando. Prevenindo, né? Então, pequenas refeições de quantidades em menor intervalo é uma solução, né? A pessoa comer de 3 em 3 horas, poucas refeições leves e poucas quantidades é o mais recomendável, certo? E principalmente refeições que tenham proteínas e carboidratos antes de dormir. Tem gente que bota o carboidrato como vilão, né? Não pode comer carboidrato, isso aqui, mas tem alguns tipos de carboidratos que são carboidratos mais leves que dá assim para consumir em todos os horários, inclusive à noite. É interessante, porque à noite a gente vai passar muitas horas dormindo, né? Tem pessoas que passam de 6 horas até 12, 16 horas dormindo. Então, é importante se alimentar para quando você acordar, você não já acordar com hipoglicemia, né? Dependendo da quantidade de hora que você durma. E aí a gente tem hipoglicemia durante a noite, que foi o que eu falei para vocês. Um dos maiores problemas de quem toma insulina à noite é o risco da hipoglicemia durante o sono, né? No momento que, por estar inconsciente, né, o paciente não consegue reconhecer os sintomas e o açúcar abaixo no sangue. Então, o que é que acontece com o paciente diabético, né? Então, o paciente diabético, ele é 880. Ou a glicose dele sobe exageradamente, ou, por exemplo, a insulina que ele tomou foi muito alta e o corpo dele não tem glicose suficiente, e aí existe uma quebra de glicose rapidamente e, de repente, uma hipoglicemia. Então, o paciente diabético, ele tem dois problemas. A gente se prende muito à hiperglicemia, né? A glicemia é muito alta do diabético, que é o mais rotineiro a acontecer. Mas acontece muitos casos de ser o contrário, do paciente tomar uma insulina, acha que exagerou, por exemplo, foi no churrasco, foi no aniversário, aí comeu demais, aí disse, eu vou aumentar a dosagem da minha insulina, aí vai e toma uma dosagem maior, e aí essa insulina cai de vez. E se ele toma isso antes de dormir, por ele dormir, ele não vai se ligar nos sinais e sintomas, que geralmente acontece numa hipoglicemia, e aí ele pode vir até a ter uma cetoacidose diabética e até vir a falecer disso. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Esses pacientes diabéticos que tomam insulina antes de dormir. Os episódios de hipoglicemia que surgem durante a madrugada se manifestam como pesadelo, agitação e suor excessivo. Ao acordar, ele se sente estafado, irritado e confuso. O grande risco é que, enquanto dormir, o fato de não será reconhecido pelos seus familiares, ou seja, ele vai estar passando por essas situações e ele não consegue ter uma resposta rápida e nem os familiares deles vai perceber que ele está passando mal porque ele vai estar dormindo, né? Os valores de hipoglicemia abaixo de 30 miligramas decilitro pode levar à morte se não for corrigido e reconhecido imediatamente, tá? E a mesma coisa acontece com a hiperglicemia, tá? A hiperglicemia, ela também é muito perigosa, tal qual a hipoglicemia. E ela é o contrário, né? Glicemia, como eu falei pra vocês, é o açúcar no sangue. Hiper significa muito, né? É o aumento da concentração dessa glicose no sangue, que pode também ocorrer em pacientes diabéticos e não diabéticos. A gente muito associa a hiperglicemia só pacientes diabéticos, mas pode acontecer também com não diabéticos, né? E aí, como é que ocorre isso? Se você toma uma dose inferior do necessário de insulina, né, para quem toma insulina, se você abusa dos alimentos doces e dos carboidratos, se tem uma inadequação na sua medicação, no caso dos medicamentos para quem é diabético, né? E se você tem infecções, também pode ocorrer uma hiperglicemia, tá? Quais são os sinais e sintomas de hiperglicemia? A gente tem sede intensa e desidratação, tem volume urinário excessivo, então você vai muito ao banheiro, tem uma fraqueza e uma tontura, respiração acelerada, face avermelhada, dor abdominal, hálito cetônico, ou também de maçã podre, né, de acetona, e emagrecimento.
Então, a gente tem, são alguns fatores comuns da hiperglicemia. A gente chama que é o PPP. P de poliúria, ou seja, aumento da quantidade de urina. Polidipsia, que é a sede excessiva. E a polifagia, que é a fome excessiva, né? Então, você quer comer muito. Quanto mais doce você come, mais doce você quer comer. Muita sede, um emagrecimento muito grande, aumento de apetite e muita urina, muita urina. Se você bebe muita água, também você vai urinar bastante, né? E aí, o que fazer no caso de um paciente que tem uma hiperglicemia, né? Primeiro, a gente tem que ter certeza que ele tá com hiperglicemia, então tem que medir o HGT dele, né? Que é uma fita em um aparelhinho que vai dizer quanto de glicose você tem. Aplicar a insulina prescrita para tentar baixar e verificar novamente em 2 horas e levar para o pronto-socorro. Normalmente, no APH, né, na emergência, que você não vai ter nem fita de HGT nem nada disso, é realmente levar para o pronto-socorro imediatamente. E aí, falando um pouquinho de hiperglicemia, a gente traz o tema de diabetes, né? A diabetes mellitus é o nome de um distúrbio metabólico que resulta em níveis elevados de glicose no sangue, também como chamado de hiperglicemia, né? Que significa, como popularmente chamado, de alto açúcar no sangue. Ocorre quando há dificuldade do organismo em controlar os níveis de glicemia no sangue, mantendo sempre, para cima, né? E o que é que acontece? Qual é a fisiologia, né? Como é que isso acontece? Então, o diabetes ela vai surgir por produção ou redução baixa de insulina, né? Pela incapacidade das células reconhecerem a presença da mesma. Ou seja, a gente existe uma insulina, mas ela não consegue colocar a glicose para dentro das células, ocasionando um acúmulo de glicose no sangue. E o paciente ele vai se alimentar e vai receber uma carga, né? Uma dose de glicose toda vez que a gente se alimenta. E essas células ela não consegue captar e quebrar, né, essa molécula de glicose para botar para dentro da célula. E aí essa glicemia ela é leve, a gente chama isso de hiperglicemia, tá? Diabetes mellitus tipo 1, ela vai ter uma característica autoimune. O que é que significa isso? Significa que o corpo da gente vai atacar as células do nosso próprio corpo, ou seja, os anticorpos, eles vão atacar nossas próprias células, e aí essas células são células chamadas células betas no pâncreas, que são responsáveis por produzir insulina. Então, se ela produz insulina, e é a insulina que faz a quebra da glicose para a glicose entrar na célula, então não vai ter essa quebra da glicose e vai se acumular glicose dentro do nosso organismo, né? Não vai conseguir entrar para a célula. Quais são os possíveis culpados? Podem ser geneticamente, infecção viral, contato com substâncias tóxicas, carência de vitamina D, exposição ao leite de vaca e ao glúten nos primeiros meses de vida, e o fato de alguns indivíduos, o sistema imunológico, de uma hora para outra, do nada, ela começa a atacar o pâncreas, destruindo ele progressivamente. E aí, como eu falei para vocês, essas células betas elas vão ser destruídas e a capacidade de produzir insulina vai se reduzindo. Quando chega a 80%, elas são totalmente destruídas, né? A insulina presente não é mais capaz de controlar a glicose. E aí, por isso, ela chama de diabetes tipo 1. É responsável por poucos casos, raros casos, 10% só. E é mais comum em jovens de 4 a 15 anos, mas também pode acometer pessoas de 30 a 40 anos. A diabetes tipo 1 é provocada pela falta de insulina, por isso que o tratamento dela vai ser basicamente o consumo dessa insulina, né? Você administrar todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, insulina naquela pessoa, porque o organismo é capaz de produzir essa insulina. Já a diabetes tipo 2 é uma doença que também vai ter uma diminuição na produção da insulina. O corpo ela começa a ser resistente a essa insulina e as células elas não conseguem captar essa glicose no sangue. E aí em adultos, isso acontece geralmente em obesos, pessoas sedentárias e com história de diabetes familiar. Ou seja, o excesso de peso ele vai ser o principal fator do diabetes tipo 2. E aí
não seria, no caso, um ataque das nossas células nas células betas, e sim o nosso estilo de vida, né? De alimentação não saudável, de não fazer exercício físico, que vai fazer essa associação entre a obesidade e a diabetes tipo 2 é muito forte. E aí vai fazer com que esses pacientes, eles podem até mudar essa característica, mas isso é muito difícil. Isso geralmente é na pré-diabetes, tá? Na pré-diabetes ainda consigo reverter. Depois que a diabetes ela realmente se instala, é praticamente impossível reverter a diabetes. Então, quais são os fatores de risco? Diferente da diabetes tipo 1, que tem um fator genético atrelado, aqui a gente vai ter um estilo de vida, né? Obesidade, sedentarismo, hipertensão, história prévia de diabetes gestacional, idade acima de 45 anos, pessoas na família que já tiveram diabetes, colesterol elevado, tabagismo e dieta rica em gorduras saturadas e carboidratos e pobre em vegetais e frutas. Tudo isso pode desenvolver uma diabetes tipo 2. E aí, por fim, a gente tem a diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que, como o nome já diz, só vai ter durante a gravidez e geralmente desaparece após o parto. Essa diabetes ela vai ser parecida com a diabetes tipo 2, que é só uma resistência à ação à insulina, ou seja, é como se a insulina ficasse fraca. Ela não conseguisse colocar a glicose para dentro da célula, como se o funcionamento dela tivesse fraco, como se fosse uma bateria fraca. E aí, durante a gravidez, a placenta ela vai produzir vários hormônios que inibem a ação da insulina, fazendo com que essa glicemia da mãe ela se eleve. Por isso que se chama diabetes gestacional, porque é devido à gestação. Esse efeito ela vai assegurar uma boa quantidade de glicose para o feto em desenvolvimento. E aí a gente tem aquilo que eu falei para vocês, que é o pré-diabetes, né? Que é uma situação em que o organismo ele não vai conseguir manter essa glicemia em fatores normais, né? Mas também não se encontra ainda no valor suficiente para ser um diagnóstico de diabetes. É aquele paciente que está, por exemplo, com a dosagem de 100, as pessoas têm uma glicemia em jejum sempre abaixo de 100, mas para o diagnóstico de diabetes ela tem que ter 126. Então, quem está entre 100 e 125 é considerado um pré-diabético, ou seja, não está alto o suficiente para dizer que é um pré-diabético, mas também não está baixo o suficiente para dizer que está livre do diabetes. É como se fosse um sinal vermelho. O sinal amarelo que dizendo assim, ó, o sinal vermelho está chegando, ou tu muda, ou tu acelera, ou tu para. Né? O sinal amarelo lá no radar avisando, ou você toma uma atitude agora, ou você muda o seu estilo de vida, ou em curto período você vai desenvolver a diabetes tipo 2. Pronto, meninos, é isso. Ui, chega, cansei agora, viu? Eu corri um pouquinho porque é muito assunto e senão o vídeo fica cansativo para vocês. Mas é isso, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo sobre essa aulinha, tá certo? E por hoje é só. Beijão para vocês, até a próxima.